que a paz do nosso Jesus, né, seja conosco. Na Igreja de Graça, muito feliz quando ele escolheu as bem-aventuranças para trabalhar. Na pandemia, eu conversando com o César Perry, ex-presidente da FEB, ele falou assim para mim: olha, não perca a oportunidade de falar sobre as bem-aventuranças, porque a gente está precisando muito nesse momento. São as promessas de felicidade de Jesus que a gente está lembrando. E quando ele disse isso, ele falou assim: às vezes o Senhor, quando chama a gente, já dá o time, mas se não der, ofereça. Eu feito isso realmente. Então, acho que vocês estão bem conectados nesse momento, porque as bem-aventuranças falam de esperança. Para que um momento que a gente vai conquistar mais na frente. Então, eu resolvi fazer o seguinte: eu sei que vocês tinham trabalhado as bem-aventuranças. Eu vou dar uma geral nesse primeiro momento, para a gente dar uma repassada. E no segundo momento, eu trouxe um material para a gente trabalhar mais participativo, mais na prática. A gente sabe que tem lá sequências que a gente muito bem conhece: conhecer, acreditar, sentir, viver. Mas muitas vezes isso é feito fora de ordem ou ao mesmo tempo. Mas eu pensei em algo mais prático. Segundo momento, tá bom? E aí a gente vai participar, muito bom, muito assim, um tamanho bom para a gente poder conversar mais, não só ficar monólogo aqui, porque senão fica meio chato, Sermão do monte ou da montanha. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que foi, A gente não tem registro na Bíblia. O que importa é que ele é um código evolutivo moral da humanidade. Se lá no Primeiro Testamento a gente trouxe a justiça, a da justiça por Moisés, a doutrina espírita trouxe a verdade, ou seja, desvendou muitas coisas para a gente, os milagres, as profecias. O Sermão do Monte, que é no meio do Novo Testamento, da vida de Jesus, é o como. É justamente a prática. É a plataforma. Se Jesus fosse tudo, seria a plataforma de governo dele. É o Sermão do Monte, E ele traz um momento muito especial, o Sermão da Montanha ou do Monte. Ele já tinha sido batizado, tinha passado a noite em claro, em oração, porque ia convidar os discípulos, já tinha convidado os discípulos, já tinha feito alguns discursos em Jerusalém que não. Os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus não tinham gostado do teu discurso. Então, tem escritor que diz até que, na realidade, ele se antecipou. Ele, quando acordou, vou fazer o discurso para que nada fosse, para que não houvesse nenhum problema mais tarde, ou fosse a mensagem deturpada antes de ouvir da própria boca dele, do Cristo. Certo? Então, é uma carta do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é dividido, é chamado também de primeiro discurso, Sermão da Montanha, discurso inaugural em Lucas, E abrange 3 capítulos em Mateus. Por quê? Vamos lembrar. Mateus é um judeu falando para judeus. Então, Mateus vai trazendo ele é bem longo mesmo, sei que vocês na sequência vão estudar, o ano que vem. Mateus vai trazer muita informação para os judeus, tá certo? Depois que passa essa partezinha das bem-aventuranças. De uma certa maneira, nós sabemos que se Israel era todo o mundo, nós somos todos judeus. Engraçado que tem um estudo até da Faculdade de São Paulo que tem uma tese defendida muito fortemente e que todos nós somos descendentes de judeus mesmo. Não sei se você já viu isso. É bem interessante. Depois eu passo para você, até o vídeo. E aqui em Recife, em todo lugar do mundo, a gente tem muitos sobrenomes, principalmente esses que são de animais, tipo coelho, é muito nome judeu, Então a mensagem é para nós, de todo jeito, tá certo? Olha o que Pastorino vai dizer: se todos os livros da espiritualidade do mundo se perdessem, mas gostassem apenas estes trechos, bastaria para
os ciclos reencarnam todos. A gente não precisaria mais ficar reencarnando, né? Gandhi também disse algo muito semelhante, né, em relação a isso. Se perdesse todos os vídeos, mas ficasse sendo uma conta, a gente não teria terminado, né? Então, aqui a gente já falou da questão geográfica, ninguém sabe exatamente onde foi. Tem uma diferençazinha, vocês já devem ter visto. Mateus vai dizer que Jesus sobe um monte, Lucas vai dizer que desce e se queda numa parte plana. Quando a gente escuta essas diferenças, o subir, o descer, aí a gente vai lá para o ponto de vista. E a gente vai lembrar que, por exemplo, Lucas escutou. Um pega uma parte que o mestre pode ter descido, o outro viu subindo. Quem lê muito, a Amélia Rodrigues, ela tem 10 livros, né? Evangélicos, vai ver que na própria obra dela há divergências. Não sei se vocês já observaram. Quem é leitor de Amélia Rodrigues, por quê? Porque ela escuta de um, o outro ela vem. Então, a mesma passagem nos livros dela, às vezes você vê um personagem diferente, ou um ponto de vista mesmo, um local geográfico, ou um detalhe diferente também. Isso não é o mais importante. Esses livros, durante todo esse tempo, eles sofreram muito, né? Em forma de idiomas diferentes, traduções, interesses, né? Também. Então, a gente não vai se apegar a isso, tá? De uma forma geral, a gente pode até aqui a Amélia Rodrigues, ela fazendo os comentários aqui e fazendo alguma leitura, porque de uma forma geral, o subir a montanha interessa muito, porque é como se estivesse convidando a gente para fazer essa caminhada ascensional em espiral, inclusive, para o alto, para a iluminação. Né? Então, importa muito essa caminhada. E com relação à descida do ponto de vista psicológico, a gente sempre, numa subida, num empreendimento, em algum momento a gente desce, em algum momento a gente recua, às vezes a gente para, às vezes a gente pensa em desistir e a gente retrocede um pouquinho, mas o importante é a gente continuar essa caminhada, tá bom? Não vamos nos preocupar com esses detalhes, né? Então, aqui é uma foto mais atual. Essa igreja foi construída em 1938. Aqui, né? Pertinho da gente, tá certo? Vejam como é interessante, né? Vai como se fossem círculos, né? Então, você sobe, mas você está no plano ao mesmo tempo, né? Isso pode ter confundido também. Para quem foi o sermão da montanha? Historicamente, a gente sabe que ele foi direcionado principalmente para os discípulos. Eram instruções, como tem outras instruções na Bíblia. Mas, principalmente, o Sermão do Monte não tem limite. Né? É para todos nós, é para toda a humanidade, de qualquer credo, de qualquer local. Né? Porque ele fala de amor, né? Quando Jesus falou, a gente já comentou aqui. Então vai ser dividido em 4 conjuntos, como a gente falou. Primeiro discurso, as bem-aventuranças, e esses 3 que vocês vão estudar no próximo ano, né? A relação de Jesus com a lei antiga, as instruções para a conduta do reino, desafio para uma vida de predicação. Vamos relembrar aqui que Jesus, o Kardec, inclusive, ele diz que Kardec começa a ler o Evangelho com essa passagem dizendo que ele não veio destruir a lei. E o tempo todo ele avisa. Observe, a lei de amor, amarás sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, já está no Primeiro Testamento. Jesus vai trazer a vivência, a compreensão, o exemplo. A mensagem de Jesus mesmo é do reino. É de como a gente conquistar o reino de Deus ou dos céus, como gosta Mateus, para não dizer a palavra Deus, né? Porque era judeu, ou ele mesmo em alguns momentos diz Deus, reino de Deus. Mas é isso que Jesus está trazendo.
Boas perguntas, né? Então, o que são as bem-aventuranças que a gente vai, né, aprofundar mais? São promessas de felicidade. Observe que está no futuro, o bem, né? Jesus não está dizendo que é feliz quem sofre. Pode, né? Quem sofre não é feliz, não está na felicidade. Então, para os gregos seria material, né? Seria felicidade material, sem sofrimentos e preocupações. Algumas pessoas diferentes do que seria. Para os judeus, uma recompensa à obediência à lei. Muito pragmáticos, né? Interessado em cumprir a lei com um objetivo final. E aí Jesus traz a verdadeira felicidade, que é um relacionamento com Deus, que é a sua participação no reino de Deus. Nesse reino, né? Que ele já faz parte. Jesus, tá certo? Então vamos ver o que o pastor diz aqui. O Evangelho de Mateus vê nas bem-aventuranças uma mensagem ou promessa dirigida diretamente ao Espírito imortal. No Evangelho dele, realmente, é como as palavras elas vão mais para o Espírito imortal. Né? Inclusive quando fala desse futuro. E já Lucas traz uma coisa mais prática. Lucas estava falando para os gentios. Né? Então ele traz uma coisa mais do dia a dia. É como se Mateus estivesse falando para a individualidade e Lucas estivesse falando para a personalidade. Que ambos fazem sentido. Uma coisa interessante também que importa, o fato de no Evangelho de Lucas estar apenas aquela parte inicial das bem-aventuranças, a gente não vai esquecer que em todo o Evangelho, a outra parte que está no de Mateus vai aparecer no Evangelho. Inclusive de Lucas, né? Ele vai falar da gente ser luz do mundo, né? De não colocar também embaixo do alqueire. Então, a mensagem de todo jeito que está em Mateus, na íntegra total, não foge em Lucas, vai aparecer em outras partes. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que os dois evangelistas começam e terminam do mesmo jeito. A mensagem das bem-aventuranças, né? É uma coisa interessante também. Vamos ver. Tem uma partezinha dessa mensagem de Emmanuel, esse outro trecho que eu achei interessante. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raras, porém, desejos. É um discurso lindo, poético, né? Mas será que a gente realmente quer ser feliz? A gente, com aquele querer da vontade, não é só querer de se acontecer, está ótimo, vai ser muito bom, vou esperar quando acontecer. Mas será que a gente luta pela felicidade como a gente luta para ganhar o pão, para trabalhar, né, para se vestir? Aí a gente luta, né? Porque a gente precisa comer. Será que a gente realmente está com essa vontade de ser feliz? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. E por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são perdidos no céu. Então, o que a gente vê? O fato de sofrer, o fato da gente experimentar a dor, quer dizer que a gente está ascendendo espiritualmente? Não. Eu posso sofrer e tirar um aprendizado, né? Não servir de nada, vou ficar lá no mesmo nível, né? E as bem-aventuranças, ela tem essa proposta da gente começar da base do mundo, da terra e ascender, ok? Porque a gente já falou, esse de Lucas, esse de Mateus. Então vamos lá. A gente também chama de as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Então, a primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí tem de todas as formas, né? Pobre de espírito, humilde, de tudo que é jeito. O fato é que, naquela época, aquelas pessoas que tinham mais possibilidades, mais recursos, chamavam aqueles sem recursos materiais de pobres de espírito. Porque
inteligente, não era rico. Então era uma expressão que se usava. E quando Jesus vai falar o sermão da montanha, ele vai falar para aquelas pessoas, da multidão dele, aquele povo era o povo realmente que era mais necessitado e que estava há séculos, escravizado, sofrendo, tinham sede de vingança. Eu disse de propósito, quero saber. Porque tem, né? A gente vai ver mais na frente, mas tinham sede de vingança. Então, quando Jesus estava falando das bem-aventuranças lá, a Amélia Rodrigues vai dizer que esses que escutaram na hora, pessoalmente, que ficou gravado neles para o resto da vida, mas que na realidade vimos desejos humanos ali como vingança. Esse tempo todo a gente escravizado, agora a gente vai ser liberto e as coisas a gente vai fazer o quê? Vai escravizar. Então, esse está ascendendo, não. Está ficando abaixo. A humildade tem a ver, contrário justamente ao orgulho. Quando a gente vem aqui, o doutor Sérgio Lopes, que é um psicólogo e é espírita, ele tem esse livro aqui, não sei se vocês conhecem. Acho que você já estudou aqui. Foi, ele vai falar das virtudes, que são as forças do espírito, e vai ligar os chakras. E coincide realmente a mesma evolução que a gente tem na hierarquia das bem-aventuranças dos chakras. Por exemplo, esse aqui, as bem-aventuranças, está ligado ao chakra básico, que é o que? Aquele do cóccix. Que qual é a função? É sustentar a gente, a coluna. Então, o que é, senão, a humildade? O que nos sustenta? O humus, a terra, de onde a gente vem. Então, ele traz essa reflexão. Para começar, é necessário conhecer de a ti mesmo, porque a gente não sai de um lugar sem saber onde está. A gente, quando entra no carro e coloca o Waze, não é obrigado a colocar onde está, de onde está partindo e para onde vai. A gente tem que saber também como é que eu estou em relação ao orgulho, por exemplo. Qual é a minha meta? Minha meta é Jesus. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Aí tem essa passagem aqui, em Lucas 14, 7 e 11, humildade e hospitalidade, e ele fala justamente daquele que chegou no jantar e Jesus estava observando que as pessoas chegavam e iam direto dos melhores lugares. E aí, qual é o alerta que ele dá para a gente? Olha, cuida de quando chegar, não ir para o primeiro lugar, ou seja, não vai se achando, não vai se julgando melhor, porque para o dono que está recebendo, pode ter alguém que ele se afeiçoe mais, que seja mais importante, e vai ser muito constrangedor ter que tirar aquele que achava que tinha o privilégio e para os últimos lugares. Então, o humilde, ele tem uma lucidez para saber exatamente qual é o lugar dele. E tem uns mais aventados, outros mais atrasados, mas ele sabe exatamente o dele, ele tem essa lucidez. Aí vem bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu gosto muito aqui quando João tem esse versículo pequenininho, Jesus chorou. Porque às vezes a gente pensa que para a gente evoluir, quando a gente vai ter mais fortalecimento espiritual, que a gente não tem mais emoções, que a gente não chora, que a gente não sente saudade, que a gente não fica triste, e fica. A questão é como eu vou me comportar diante dessa situação e superar essa situação. Então, eu acho lindo esse Jesus choro, porque o choro de Jesus é um choro consciente. Não é um choro da gente. Então, por exemplo, quando Lázaro está lá, naquele estado, já em trepação, e Marta e Maria desesperadas, mas Jesus se demorou, já fazer
E elas estavam tão doloridas que Jesus chora com elas. É o maior exemplo de empatia que eu acho que existe para dar, é esse. Porque a dor era delas. Ele chora, não chora por conta de Lázaro. Qual é o problema de Lázaro? Qual é o problema de desencarnar? Vamos desencarnar, né? Então, ok, de Lázaro está sendo cuidado. A gente desencarna e não fica abandonado. Pensamento espiritual que não acompanha a gente. Mas ele chora com quem fica. Essa atitude de Jesus, essa compaixão dele aparece também na ressurreição do filho de Naim, da viúva. Porque quando Jesus entra na cidade, que está o cordeiro lá, né, para enterrar o menino, a mãe desesperada, por quê? O detalhe dessa passagem, talvez vocês não tenham notado, que era ao enterro do filho único de uma viúva. É muito motivo para se desesperar. Naquela época, a gente sabe a situação das viúvas. Provavelmente ia ser prostitutas ou pedir esmola, porque é um mau agouro ter uma viúva dentro de casa. Para eles, a viúva não é boa nenhuma. Essa mulher não faz sorte. Não é auspicioso, né? Eles pensavam assim. Então, essa mulher já estava com o destino traçado para a desgraça. Viúva e agora sem o único filho. Ela ia ficar. Então Jesus entra na cidade, vê aquele cortejo, toca na esquina, né? Para parar, todo mundo se assusta, porque não podia se tocar, né? Individual, na comunicação. E Jesus vai amparar a viúva. Não chores, ele disse. Porque ele ali entende que o rapaz está no processo. Ele vai atender a mãe. A mãe está com sofrimento. E depois ele atende o rapaz. Né? É muito interessante essa questão. A gente falou aqui que não adiantava sofrer. Sofrer não garante que a gente evolua, né? Que a gente pare, que a gente se ajuste com a lei divina de alguma coisa que cometeu no passado ou na encarnação. Não quer dizer. A gente pode sair da dor, da experiência e não ter aprendido nada e precisar repetir, continuar naquele mesmo, né? Então, o que é que precisa? Resignação, consentimento do coração. Por que o consentimento do coração? Às vezes, a gente consegue se acalmar, se tranquilizar, tem uma esperança, tem um entendimento, né? Daquela experiência ser necessária. Mas muitas vezes a gente não entende nada do sofrimento que está passando. Nada. Né? Aí vem aquelas perguntas: o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Por que eu estou sofrendo? Por que essa pessoa? É realmente a parte que mais angustia a gente. Mas quando a gente fala de resignação, consentimento do coração, eu estou dizendo assim: eu não compreendo, mas eu aceito e confio. É uma docilidade, é ser dócil às leis divinas. Não é a vontade de Deus, não, porque Deus não quer vir sofrendo, mas é a lei agindo. E a gente precisa aprender, naquele momento, a confiar. Sabendo que mais tarde a gente vai compreender. Né? Muitas coisas a gente não compreende na hora. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí olha que interessante, não vem porque vai sendo uma hierarquia, decorrente da humildade. Aquele que não é humilde, é orgulhoso, ele é manso? Não, ele só está centrado nele. Ele só vive em função de atender ele mesmo, porque ele é vaidoso, né? Ele se acha melhor, ele está certo. Como é que ele vai ser manso? Como é que ele vai respeitar alguém? Como é que ele vai valorizar alguém? Como é que ele vai tratar alguém bem? Como é que ele vai servir alguém? Se ele nascer para ser servido, ele acha que é o mesmo.
E Leon Denis vai dizer no livro Depois da Morte que o orgulho é um câncer. Né? Ele usa essa palavra, infelizmente, o orgulho é um câncer. E o último a se modificar, a se transformar, é o orgulhoso. Porque ele não chega. Aí é no tempo dele, não tem jeito. A única coisa que pode fazer é orar pela criatura, né? E aí está ligado aqui ao terceiro, lembra que falei do segundo chakra, né? Aqui, ó, é o chakra genésico, os que choram. É justamente esse chakra que tem aquela energia da criatividade, né? Já os que herdaram a terra é o chakra esplêndido, o base, o sistema hepático. Isso aqui pode variar essa escala, tá? Tem um lugar, por exemplo, você já teve fisioterapia também, né? Não sei se trabalha com o esplêndido, trabalha, lá no alto também trabalha com o esplêndido, mas tem lugar que não, né? Mas ele tem a função dele, está ligado ao quê? Justamente a agressividade, a sexualidade, né? Desequilíbrio, calma, desespero. Que terra é essa que a gente vai entrar? Aí o autor faz uma reflexão: será que não é a terra onde nós mesmos nos perdemos? É o nosso próprio coração, né? Porque nós nos perdemos de nós. Quando a gente sai da casa do Pai como um filho próprio, sem propósito, né? Se desvincula das leis divinas, a gente vai se perdendo, né? Daquela terra que a gente já tinha posse. Não é o herdeiro, filho próprio? Ele é o herdeiro. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça agora. Agora, e justamente vai ligado ao chakra gástrico. São as necessidades básicas. A gente não vive sem comer e beber, né? Então, quando fala de sede e fome de justiça, é porque a gente sabe que o que é o justo? O justo é o que cumpre a lei. Quando a lei não é cumprida, o sofrimento da gente, quando a gente está nessa situação de injustiçado, dói demais. É uma experiência muito complicada, né? Então, essa justiça divina, ela vai, quando se relaciona ela com a fé, que aí vai pedir humildade, mansuetude, resignação, olha como vai somando, né? Essa fé é o quê? É o céu e o inferno. É a certeza de que mais na frente as coisas se ajustam. Não necessariamente a minha felicidade é agora, ou é nessa encarnação, ou é nessa semana, né? Mas existe uma lei, é essa crença que pode dar a calma para a gente, né? Pode dar a paciência de passar pelo infortúnio, né? Que a gente estiver passando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberam misericórdia. Observe que até o nome do chakra coincide, né? Misericórdia é chakra cardíaco, né? Atire a primeira pedra, João. Esse chakra, né? E esse misericórdia está muito ligado ao perdão. E aí a gente sempre pensa no perdão para fora da gente, né? A gente vai pensar no perdão para dentro da gente também, ou seja, eu me perdoando, né? Se eu não passo pela experiência do perdão, eu não tenho como perdoar o outro, tá certo? Então ele diz assim, ó, precisa abrir o peito e incluir o outro. Porque o perdão, ele não está dizendo respeito, aí dar uma concessão para outra pessoa. Ou estou concordando com outra pessoa. É comigo. Eu é que vou diminuir esse fardo, né? Essa carga que a gente já tem, com tudo que a gente já carrega, às vezes coisas que não são agradáveis, que a gente não gostaria mais de pensar, de fazer. Então é mais um peso, o perdão. Eu estou tirando de mim esse peso, né? Quando eu ofereço peso a outra. Bem-aventurados os puros de
gente vai para a escala espírita, e a gente vê aquelas 3 ordens, né? As 3 ordens e as 10 classificações, onde estão os puros? A primeira ordem, sozinho, né? Por quê? Porque a pureza, ela não tem mistura. Não tem como. Ou é puro ou não é. Então, quando chegou na pureza, chegou na perfeição, chegou Jesus. Ele que vê a Deus, ele que é ministro de Deus, que atende às ordens diretamente de Deus, né? Chakra laríngeo, diz respeito às relações afetivas também. Olha só, quando a gente fala do chakra laríngeo, uma maneira da gente purificar, né, esse chakra, e aí que tem a ver com o coração. O que é que está dentro do coração da gente? Está saindo pela boca da gente. Que palavras? As palavras estão machucando as pessoas ou estão alegrando as pessoas? As palavras estão criticando, julgando, né? A gente está usando. Oi? Pode falar um pouco mais alto? Orientar, exatamente. Aí, olha, é o fazer com amor. Tem uma. Até a gente comentou ontem quando a gente estava estudando, né? O Evangelho de Lucas, que tem. Não sei para quem usou a mensagem de Emmanuel, que é tão bonita, porque ele vai dizer assim: que não justifica a gente usar como desculpa ferir o outro para disciplinar. Não existe isso. A gente educa com amor. A pessoa aceita ou não, aprende ou não, é outra coisa. Mas não tem gente que diz assim, eu fui bem dura. E diz assim, bem satisfeito ainda mais. Eu fui bem dura, dei uma surra para aprender. Quem disse que aprendeu? Disse as boas verdades. Disse as boas verdades, exatamente, usando a palavra. Olha. E às vezes argumenta que está fazendo aquilo que foi antes. Isso, exatamente. Não, é porque eu sou sincera, é porque eu sou autêntica, né? Não sou nada, né? É forte. Eu tenho uma personalidade. É, a personalidade é forte, exatamente. A gente aprendeu muito, né? No mundo corporativo, de que o mais forte, o melhor era aquele que falava, que toma iniciativa, que se coloca, não é? Que revida, exatamente. Mas aí isso é da interpretação do homem, não é de Deus. Nas leis de Deus não tem isso, né? A gente estudando Saulo ontem, a gente percebeu assim pelas falas dele que na realidade até mesmo essa lei mosaica, porque a do amor está em Levítico, está em Deuteronômio, os homens interpretavam harmoniamente. Tem um pacto que era lesivo, ok, lesivo é outra coisa. Mas a lei de Deus sendo interpretada harmoniamente, a seu favor, a seu benefício, atendendo aos seus interesses. Então eu até digo assim: olha, mas Emmanuel diz disciplina. Ainda conta como que Emmanuel, né? Vocês não estavam jogando, né? Emmanuel está falando com ela. Mas põe na conta dele, disciplina, e aí usa de uma rigidez ao ponto de ferir a pessoa ou humilhar, né? A pessoa. Isso não é cristão, né, gente? E aí, chegou justamente na parte de pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus conta conosco para a implantação do reino de Deus na terra. Ele conta com nossos braços. E quem são os pacificadores? É o que pacifica, né? Quem quer pacificar, quer ser chamado de pacificador, tem que primeiro fazer o quê? Se pacificar, né? Primeiro me pacifico. Primeiro eu treino a mansidão, né? A docilidade, o perdão, para poder pacificar. Então, altruísmo, que vem de alto no outro,
Não existe. Nós nascemos, não é à toa que Jesus manda de 2 em 2. Por quê? Porque ele manda a gente se amar uns aos outros. Porque a gente na caminhada vai precisar de amparo, vai precisar de alguém que nos sustente, que nos alegre, que nos oriente. Outra hora é a gente que vai fazer isso. A gente sozinho não vai a lugar nenhum. A gente sozinho perde a referência de um ser humano. Né? Bem-aventurados, assim, está ligado ao chakra frontal, terceiro olho, né? Esse aí fica bem no meio da gente, que é o quê? Pensamento, intuição. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, quando chega aqui, já está começando. Vocês chegaram a ver esse? Sim, né? Bom, ok. Aí aqui a gente já vai falar o quê? Quem é o justo? É quem cumpre a lei de Deus? A lei de Deus é de caridade, é de amor. Mas existe caridade, amor, na injustiça? Sem ser justo? Não. Então essa é a sequência. Eu sou justo, eu uso a justiça, ou seja, eu cumpro a lei, o justo é quem cumpre a lei, e eu cumprindo a lei, eu já estou cumprindo a caridade. Por isso que vem a misericórdia na justiça. Se a justiça ela não tiver amor, não tiver misericórdia, ela vai ser cruel, ela não vai amenizar, ela não vai perdoar. Né? Porque a gente não ameniza na justiça mesmo dos homens, né? De acordo com a situação, o contexto. Então, aqui o que é que tem? Nossa vocação fisiológica para o amor. Existe aqui nesse lobo frontal da gente uma região, né, que está ligada a essa parte mais espiritual, das emoções, que os cientistas até hoje não conseguem compreender como funciona. É como se fosse um buraco negro. Não sabe ainda o que é que tem ali. Porque justamente é uma parte que a gente, além de estar em desenvolvimento, precisa das questões espirituais para poder compreender. Né? Então a gente está falando aqui do chakra coronário. A gente tem justamente nesse local a glândula pineal, ou epífise, que ela está ligada à espiritualidade, à mediunidade, né? Se a gente colocar um tracinho aqui e outro fio de cá, é o lugar certo dela. Onde ela se encontra, e aqui o coronário, esse coronário aqui em cima, né? É a ligação da gente com o mundo espiritual, com a mediunidade, né? Que todos nós temos. E aí aqui já começa o segundo discurso. Aqui vocês não viram ainda, né? Sal da terra, ou seja, o sentido, né, o exercício da espiritualidade, é a luz do mundo. E é interessante quando a gente fala da luz do mundo, porque a luz, quando a gente chega ao ponto de ser luz do mundo, a gente já está sendo por si só. Pelo fato simplesmente de ser e de existir, eu já estou emanando, já estou emitindo, já estou agindo. É aquela caridade essencial de Emmanuel, conforme a lei. E aí, isso aqui está ligado aos cultos, porque a luz é um elemento da tabela que a gente conversa, incorruptível. Ela é pura também. Ela não tem sujeicidade. Então, é uma evolução da gente. E aqui a gente vai ter o terceiro discurso, né, que a lei a gente se vê, que vocês vão ver também. O quarto discurso, né, são aí os contrastes na interpretação. Aqui vai passar assim, bem não passa mesmo, porque eu sei que vocês ainda não viram, certo? E aqui, quando a gente fala, porque aqui a gente trouxe, aqui ele vai trazer essa frase aqui, eu fiz o que foi dito, né? Por quê? Porque o que estava na lei era interpretado, né? Pelos fariseus, pelos saduceus, até os escribas interpretaram, não só
eram secretários. Aí eles formavam uma comissão, né? Era justamente a comissão dos doutores da lei, para poder condenar, para poder tomar alguma ação. Então eles deturpavam essa lei. E aí vai dizer assim, ó, última parte do Sermão da Montanha, Jesus apresenta desafios de vivenciarmos a sua mensagem de amor, afirmando que o caminho da salvação é estreito, que a árvore que não produz bons frutos será arrancada, e que o reino está destinado àqueles que ouvem e praticam os ensinamentos. Então aqui veja que a gente sai do conhecer e meditar, vai justamente do sentir e praticar o Evangelho. Aqueles que ouvem, ouvidos de ouvido e olhos de vida. Não só aquele, né, que escuta os ruídos com os ouvidos, ok? E aí, quando traz essa mensagem muito bonita, a gente já vai finalizar essa parte, né, para ir mais para cá, no segundo momento. Não matarás. É um exemplo dessa parte da lei, da interpretação da lei. Quando diz não matarás, olha como Jesus vai dar sentido. A gente pensa no assassinato, né? No corpo físico, que nem mata, porque o espírito não vive, né? Então ele vai dizer o seguinte, que a gente mata o outro quando a gente subestima, quando a gente diminui a autoestima da pessoa, quando a gente é agressivo, quando a gente é indiferente, quando a gente mente. Tudo isso que a gente faz com o outro, a gente está, de uma certa maneira, matando o outro. Até quando a gente omite algo que poderia beneficiar o outro, a gente também está fazendo isso. A gente está descumprindo a lei de Deus no sentido de matar. Né? Eu não sei se vocês já ouviram a expressão, mas às vezes a gente diz assim, fulano matou todas as minhas esperanças. É muito triste, gente, isso. A pessoa está num desencanto total, né? Uma decepção muito grande que tem. E que pode, por conta disso, traçar um outro destino para aquela pessoa. Né? Pode desencadear uma doença para aquela pessoa, uma depressão, uma fobia. E a gente faz isso assim de uma maneira irresponsável, né? Acha que não está prejudicando o outro. Né? A gente fica... No livro dos Espíritos, a parte fala sobre o homem e os animais. Kardec, a espiritualidade fala lá que os animais fazem parte do reino da natureza, do reino animal, que é manifestação da criação também. Está no próprio. Vocês estão escutando? Que no livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre o homem e os animais. E lá Kardec e a espiritualidade falam que os animais fazem parte do reino da natureza também, do reino animal, e também fazem parte da criação, também ali a expressão da divindade. E que esse mandamento do não matarás entra também a natureza, as florestas, os mares, os animais. Então, se a gente for levar mesmo na profundidade desse mandamento do não matarás, a gente está assim, tá no processo, né? Está no processo, porque quantas vezes a gente já jogou lixo na rua, ou vai à praia, polui ali aquele local que é da natureza, vai fazer uma trilha, deixa um lixo no meio da trilha. E na nossa alimentação a gente sabe, eu sei que não tem nada a ver, mas só para a gente refletir essa questão do não matar, na nossa alimentação, a grande maioria ainda da humanidade tem na sua dieta a proteína animal, né, da carne animal. Então, quando a gente para refletir mesmo e matar, e o que é o próximo, né, dentro desse contexto da criação na sua totalidade, é bem profundo essa. Mas é isso que a gente tem a ver, né? É porque a gente, como crianças, lá, né, no próprio Evangelho vai dizer assim, que nós espíritas somos reconhecidos pelo esforço. A gente está no esforço, a gente não tem condições ainda de cumprir as leis. Né? Então, existe essa misericórdia de Deus com relação a gente e essa compreensão da espiritualidade também, né, em relação a isso. Lá no livro Boa Nova, no capítulo que Jesus está conversando com Nicodemos, e Nicodemos pergunta da lei de Deus, né? E Jesus devolve a pergunta, e ele diz, aí
amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Jesus vai dizer isso, como amar a Deus e aborrecer a sua criação. Quem é a criação? Todo mundo. Todos. Os animais, a natureza, né? É isso. Estão criados. E no livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a prova da existência de Deus? É a pergunta qual? E a resposta é um axioma que vossa razão responde. Olhar em tudo sua volta, aquilo que não é obra do homem não pode ser obra do caso. Exatamente. É completa assim, não. Exatamente, perfeito. Não é para a gente se angustiar, se desesperar, não é para isso. Mas é para a gente ir absorvendo aos poucos, ir prestando atenção, ir tentando tirar os excessos, né? E tentando assim, fazer um equilíbrio. E a gente com calma, sem a gente agredir a consciência da gente, né? Que aí também não adianta, sem sofrimento, a gente ir tentando se adaptar. Infelizmente, ele pede que você tome atitude, então, isso vai estacionar, que acho que você não tem a palavra mais adequada, mas inventando escalas. Na hora que médicos têm que escolher, quem vai, mas tem outros que às vezes também foi de jeito, lá falando do jeito de tempo. Exato. Aí o que a gente vai também pensar que existe também na lei divina os atenuantes, né? A gente vai para a intenção, né? Qual é a intenção? Às vezes está numa encruzilhada de uma decisão, isso é muito difícil, né? O certo é a gente nesse momento parar e orar e pedir orientação realmente, mas qual a intenção da pessoa que moveu naquele momento, né? Isso vai contar muito, com certeza. Né? 10 para as 4, pontualmente, só finalizar aqui, ó. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Nunca tinha escutado daquele jeito, né? A interpretação da lei, da Torá. Ou quando os ensinava como tendo autoridade. E não como os escribas. Olha aí, né? Como é que a gente vai interpretar aí? Os escribas interpretavam como queriam e ainda faziam o que queriam. Diziam uma coisa, faziam outra, né? E todo mundo vê. E Jesus não. Jesus tinha autoridade para falar. Ele não sabia falar. Né? O seu comportamento já era a prova da existência, né? De um ser, da lei de Deus funcionando. Jesus era a lei de Deus atuando. Graças a Deus. Vamos lanchar e 16 horas a gente volta, então a parte mais prática agora, né? Olha, a gente vai falar agora. Quem conhece Benjamin Franklin? Dentro de você, Xavier, que é professor, mas vai Benjamin Franklin, ele é um americano do século XVIII, mais ou menos. Ele foi embaixador da Organização dos Estados Unidos. E ele é uma pessoa conhecida por vários saberes. De tudo ele conhecia. E ele tem frases filosóficas. E o Benjamin Franklin, como todos nós, tinha as dificuldades dele. Né? E aí a gente vai fazer. Ele começou a fazer um autoconhecimento, sabia onde ele precisava melhorar, e aí ele fez uma listinha de virtudes que ele precisava desenvolver. E ele foi além. Ele semanalmente trabalhava uma virtude, concentrava naquela. E ele fazia até uma tabelinha para marcar segunda, terça, quarta, aquela virtude, se ele tinha cumprido ou não. Isso lembra a gente, questão 909, né? Do livro dos Espíritos. Então, a gente vai relacionar agora essas virtudes do Benjamin Franklin com o sermão do monte, ou da montanha. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui está nesse livro, Transformação Interior, que a gente sabe corre. É bem legal, quem quiser ler. Então, olha as virtudes. Tem esperança.
Olha só que interessante, e na foto a gente vê que ele é meio gordinho mesmo, viu? Então ele traz isso, né? Ele mostra pra gente. E Eu depois ter ele visto isso hoje. Ou deixa visto. Vamos conversar desse Aí a virtude do silêncio, o que é que ele colocou? Isso é a fila que ele coloca para ele. Fale apenas o que beneficie você ou outro, evite conversas banais. Né? Ordem, deixe as coisas ou os assuntos no seu lugar e no seu tempo. Olha que legal, ele está falando de não ter ansiedade nem viver no passado também, no presente, né? Resolução, decida o que realizar e tem que fazer sem falhas, pelo menos. Né? A gente precisa dessa virtude. Escolher, a gente escolhe isso tudo. Vou por essa rua, vou por aquela, vou para o seminário, vou para o shopping. A gente está decidindo. Frugalidade. Só faça gastos para fazer o bem a si ou aos outros. Não desperdice. Não sei se vocês observaram, mas ele não é rigoroso. Sabendo que a mudança não é gradativa, não é de uma para outra, ele faz assim um contraponto. Ele está falando não exatamente de não gastar, mas não desperdiçar, não fazer em excesso, né? Diligência, trabalhar sempre em algo útil, não perca tempo, corte as ações desnecessárias. Isso aqui é bem importante, porque a gente se perde no que não é importante. Do que não vai agregar muito, sabe? Do que vai atrasar a gente. Sinceridade, não seja ofensivo. Pense inocentemente, com justiça. Fale adequadamente. Ou seja, a gente tem cuidado, primeiro, a gente não julgar, né? A gente dá ao outro direito, realmente, da dúvida, como a justiça faz, né? Não acusar e ter cuidado com o que se fala. Sinceridade, né? Justiça, não cause dor com injúrias ou omita algum benefício que seja seu dever. Olha só, como ele vai além da justiça. Não cause dor, não maltrate, não faça mal, né? Ou omita algum benefício. Então, assim, eu sei, por exemplo, que, uma coisa bem boba, tá tendo a festinha, aniversário de tudo bem na empresa. Tem pratinho para todo mundo. Mas aí, não vou levar para o pessoal que está lá em cima, que não chegou ainda. Não vieram, vou levar para mim. Você está deixando. Sim, de fato, está deixando. Todo mundo tem direito, mesmo que ele não saiba. Mas ele não tinha, eu não sei. Né? Quando ele diz ali, não cause dor com injúria, implica que é meu vontade. Isso, exatamente. Pensar, exatamente. A intenção, né? A intenção que a gente falou. Né? Moderação. Evite extremismos. Contenha ressentimentos, mesmo merecidos. Então, mesmo que a gente tenha motivo de não falarmos com o outro, né? De não querer a companhia, mesmo que ele tenha sido realmente todo mundo viu que ele foi grosseiro, alguma coisa. Mas mesmo assim, a gente precisa evitar essas ações assim, muito extremas, né? Tão boa para a saúde, né? Tão boa para a saúde, aí o coração dispara e o coração, com certeza. Limpeza, não tolerar nenhuma impureza no couro, na roupa, na moradia. Ele começa a dar bagunça em casa, né? Que a gente faz. Mas o corpo também, no couro, é engraçado que precisa falar para couro, deve ter sido a tradução, isso na pele, né? Mas a gente vai levar isso, ampliar, né? A limpeza do coração, né? Dos sentimentos. Tranquilidade, não se perturbar por bobagens ou em situação comum ou inevitável. Não está no meu controle. Vou fazer o quê? Essa é difícil. Essa é difícil? Não tem cada família. Exato. Não sei. Vou fazer o quê? Respirar fundo. Castidade. Raramente se vê a luxúria. Olha que interessante. Ele tinha um problema aqui na área da sexualidade. Ele era meio danadinho.
Então ele não vai dizer não, ele vai cometer, mas ele diz claramente, né? Claramente, se der luxúria, né? Só para não tiver jeito, com exceção de saúde e procriação. Nunca poupe estupidez, fraqueza ou prejuízo próprio ou ao outro. Né? Não é? Então é uma sabedoria, porque ele sabe o limite dele. Eu não vou prometer, eu não vou colocar meta que eu não vou cumprir, porque uma meta muito alta que a gente não cumpre, a gente desanima. Né? Vem aquele atestado aqui, você não consegue. Às vezes, botar essa meta já para dizer, agora, olha que coisa engraçada. Aí ele pegou essas atitudes aqui que ele precisava trabalhar para ele e ele mostrou para um amigo dele. Aí o amigo dele, olha, mas está faltando uma coisa aí. Nessas virtudes, ele faltando, está faltando. Olha o que o amigo dele disse: humildade. A primeira, a mais importante, né? E aí, nessa, ele colocou: imite Jesus de Sócrates. Né? Ele resumiu assim, realmente. Né? Maior não tem, né? O rei solar descer aqui a terra para estar com a gente. Antes de qualquer coisa, o que é preciso? O que foi que ele fez? Autoconhecimento. Ele sabe exatamente o que ele precisa melhorar. Ele traz para a prática as virtudes celestes, as bem-aventuranças, ele traz para o dia a dia dele. Né? É isso que a gente precisa fazer. As virtudes que ele usou para fazer o autoconhecimento. Precisa de silêncio? O que a gente precisa silenciar para reconhecer como a gente é, como a gente age? A gente precisa silenciar o orgulho, né? Precisa silenciar a liberdade, lugar sem barulho, né? Sem voz alta, ir para dentro, o silêncio da alma, né? E aí, às vezes, a gente se sente tão desconfortável nesse silêncio. Isso é uma preocupação. Por que eu não suporto a minha companhia? Por que eu não consigo ficar em silêncio? Eu tenho que ficar no barulho, na agitação, me ocupando de algo. Por quê? Né? Sinceridade precisa para fazer o autoconhecimento? Na questão 19, Kardec quer falar isso no final, Santo Agostinho, desculpa, aliás. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, eu falando de mim mesmo, eu posso dizer que não, eu não tenho esse defeito. E às vezes a gente não enxerga mesmo. O que é que eu vou fazer para tirar dúvida? Por exemplo, ele tinha um amigo que ele não sabia que eu tinha. Não foi? Aí o amigo disse: humildade está faltando uma, mas São Teresa não conta isso. Gente, é justamente exatamente isso. Na dúvida, eu vou o quê? Eu vou ao outro e pergunto. Mas a gente vai perguntar ao amigo. Pode ser que o amigo não diga, né? Fique com vergonha, passe a mão, né? O amigo tem que dizer com bom amor, mas tem que dizer. Mas o que é que você vai fazer? Pergunta para o inimigo, para ver se ele diz na hora. Ele vai adorar. Ele passa uma lista. Ele dá mais 10 para você. Né? Então pode vir de um jeito que não seja agradável, mas ele deixa. Né? Ainda põe em dúvida, pergunta a outro. É assim que a gente vai fazer, ok? E ordem, por quê? Porque precisa de um método. Precisa. Olha só que interessante. Na época que Kardec fez o Livro dos Espíritos, 1857, né? 1857. Essa questão do 1919, gente, hoje em dia, a gente usa em técnicas de coaching, de psicologia, para ajudar a pessoa. Porque a pessoa precisa, no final do dia, lembrar o que foi que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, né, se atendeu ou não, precisa anotar para não esquecer, precisa fazer diariamente, porque depois de 15 dias, meu Deus, essa necessidade aqui apareceu todos os dias, isso é urgente. Isso é uma característica muito forte que eu tenho, né? Se você não tem um método, fica só assim, eu vou melhor. Complicado, né? Que é um processo. A evolução da gente é um processo. Nós somos um projeto de Deus. E dá certo, tá bom? Platão, uma vida não questionada não merece ser vivida.
às vezes porque critica e tal, mas a gente está fazendo alguma coisa, né? Se estão criticando, se estão. Então, assim, é uma vida questionada, ou seja, é uma vida que está chamando a atenção para a reflexão. Então, você está passando despercebido pelo mundo, porque no mundo você vai desagradar, né? Agora, em Gálatas, Paulo vai dizer que agradar a Deus, não os homens. Não ficar preocupado em excesso com a opinião alheia, mas que é um termômetro, é sim, a gente precisa prestar atenção no que o outro fala, mesmo quando não é bom. Então vamos lá, que virtude vocês acham que ele ia usar aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Daquelas virtudes, qual vocês acham que ele usaria? Ele começa a usar uma, duas. Aquela bloquinho. Começa pela bloquinho. A humildade. A esquecida. A esquecida. A esquecida, exatamente. Justamente. E a base. É a base, é o que sustenta as outras, né? Como podemos superar nosso orgulho e nos tornar humildes? Vamos para as técnicas. Vamos fazer os exercícios. Aqui a gente tem um exemplo na Bíblia, Jesus lava os pés dos discípulos. Tem coisas assim, gente, o pé é uma parte do corpo da gente de intimidade. Se a gente chegasse aqui e ele dissesse, a gente vai passar seminário, deixa o sapato ali fora, entra todo mundo descalço. E até muita gente não ia gostar. E não ia tirar, né? Que é um lugar que a gente sempre está fechadinho, está com o pé, às vezes a gente tem alguma coisa. Também, né? Você completou, então tudo bem. Mas, então, Jesus usou de muita intimidade, né, para dizer assim, a gente está junto demais. Se não deixar, não toma parte comigo. A gente precisa, né, desse approach. Então, olha só, tem algumas dicas, porque lembra que a gente falou do orgulhoso, que é o contrário do humilde, não é orgulhoso? O orgulhoso não tem dificuldade de se enxergar, não se enxerga. Mas tem uns que morrem só na próxima encarnação ou nas costas. Aprecie seus talentos. Ok, eu preciso saber que eu sou boa em matemática, eu preciso saber que eu sou boa dirigindo, mas elogie o talento dos outros, porque o problema é que o orgulhoso ele fica só nele. Então, coloca como exercício uma vez no dia elogiar alguém. Não é possível que ninguém tenha que elogiar, né? Então, é uma coisa que pode colocar. Todo dia elogiar uma pessoa. Avalie-se honestamente. Como é que a gente faz isso? Se fosse o outro fazendo isso que eu fiz, será que eu aprovaria? Né? Se fosse meu inimigo fazendo isso, será que eu não ia espalhar para todo mundo? Ia criticar? Então, mudar de lugar para poder enxergar de outro ângulo, né? Entenda suas limitações. Todos temos. Não tem como, né? Reconhecer as próprias falhas não tem problema nenhum. É sinal de coragem, de maturidade, né? De força. Parar de se comparar com os outros. Gente, tem pai que fala assim, fulano, seja igual a seu irmãozinho. Os alunos, quando faz isso, olha, eu faço igual a sua coleguinha. Vai não, né? O aluno já sabe. Não pode, cada um tem seu tempo, né, Xavier? Cada um tem seu tempo. GCPL. Vai comparar ele com ele mesmo, né? Amanhã você está melhor, né? Mas nunca com o outro, porque o outro é o outro. Às vezes eu nunca vou chegar, eu não sou o seu caminho que ele fez, né? Não ter medo de cometer erros, né? Procurar orientação. Isso aí é muito difícil para o orgulhoso também. Perguntar. Olha, eu estou dizendo que eu não sei, né? Não, eu estou dizendo que eu sou inteligente quando eu pergunto. Porque as perguntas são mais importantes do que as respostas. Resposta, cada um vai encontrar, não se preocupar. Agora, perguntar é que é o importante. Indagar, eu estou pensando, os homens é pensando. Né? E ele que vai abrir meu horizonte.
A pergunta pode até ficar sem resposta, não tem problema nenhum. Mas o importante é exercitar, né? Perguntar, procurar. Praticar a gentileza, pelo menos uma vez no dia. O que eu vou ser gentil? A quem que eu vou dar passagem hoje, no trânsito? Precisa. Com o tempo, isso aí vai ficando o modus operandi da pessoa. Permanecer sendo um aprendiz. Ah, isso aqui é muito lindo. É conhecer que eu estou sempre aprendendo, que eu estou aprendendo com o outro, né? Que às vezes o outro sabe uma coisa que eu não sei. Os saberes são apenas diferentes. Só isso, né? Mas todo mundo tem. Ajudar, aí ajudar os outros não é a gentileza, não, é ajudar mesmo, né? E ajudar, gente, a gente pode ir tão mais além, porque às vezes a gente espera que o outro pensa, né? A gente Tem empatia. tem empatia, não espera, por que precisa esperar? Se às vezes a gente sabe que a pessoa está triste, por que precisa esperar? Ele vir contar, eu não posso perguntar, ou nem perguntar, mas por que eu não posso levar um cafezinho para aquela pessoa, fazer companhia, né? Pense nos benefícios de ser humilde. Qual o benefício de ser humilde? Ele que é humilde, ele ganha muito orgulhoso, perde muito. Primeiro, ele afasta as pessoas. A grande perda do orgulhoso é de tempo. Mas ele não está nem aí. Não, ele se baixa. Não está aí. Ele sobe, porque ele não trabalha com você. Eu não estou nem aí para a vista, mas lá dentro. Na realidade, ele está preenchendo com as coisas de fora um vazio que ele tem dentro dele. Né? Então, é uma pessoa que está ali, que está distraída, né? Está no esforço, está no sofrimento. Não sabe mais estar. O sofrimento da cross. E vive Jesus, né? Então vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual será que foi a aventura que Benjamin Franklin usou aqui? Os consolados. A filhinha, né? A filha. Alguém deu a foto? Tranquilidade. Não se perturbar por bobagem em situação comum e inevitável, né? Aí aqui, ó, bem-aventurados no Evangelho, lá Cordé, bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé. Não é isso? Quando a gente tem tradução que é aflitos, viu? Bem-aventurados os aflitos. Está no sofrimento, está chorando. O que é que precisa? Calma. Não sai do lugar, espera, calma. Esfria a cabeça, né? Confiança também. Confiança, exato. Essa confiança que você está falando é a questão de provar a fé. Confiança que o quê? Que se eu não tenho mais o que fazer, vai ser resolvido. Está nas melhores mãos, que é na mão de Deus. A melhor mão pode estar na dele. Olha, quando a gente não tem mais o que fazer, a gente dá graças a Deus. Graças a Deus eu fiz tudo, porque agora é com Deus. Ele se vira, e ele vai resolver. Não é bom? É óbvio, né? Está com quem pode resolver. Ok, gente? Olha aqui, quando a gente está com um problema, como é que é esse ciclo? A gente está aqui, tudo bem, estou numa fase ótima, porque a vida é assim, né? Aí acontece algo ruim. A gente tem uma má notícia, ou uma ocorrência ruim com a gente, né? No trabalho, na vida pessoal, uma coisa assim. Aí a gente nega, é a primeira fase. Você não quer aquilo, pode querer, né? Você não quer, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Aí vem a raiva. A gente passa por isso tudinho, sem perceber. Vem a raiva, né? Por que comigo? Logo eu. Logo eu estou cozinhando. Aí, na raiva, o que eu posso? Desencadear na agressividade. Vou ficar nervoso, irritado, vou falar quem está perto de mim. Depois disso, vem a depressão. Você já está vendo ali que não tem jeito. Vai ter que conviver com aquilo. Então, fica uma confusão. Porque quando você deprime, você perde um pouco a perspectiva. Né? Você vai começando a se afastar das pessoas, você vai
meio que deixou que aquela lente curva, né? Aí você vai começar a barganhar com Deus, negociar com Deus. Ah, puxa vida, aqui você já está mais ou menos aceitando, não tem jeito, já está mais ou menos fazendo uma reflexão, porque para barganhar eu tenho que saber o que é que eu vou dar em troca, o que é que eu vou pedir, né? Então já está meio assim, eu fiz isso, mas se eu agir dessa maneira, ou se eu prometer isso, né? Aí, quando você vê que realmente você não vai ter, né, outra saída, a barganha não vai resolver a situação, aí você aceita. Aí quando aceita, A gente precisa remeter a filha, chega a essa conclusão. Pronto, aqui a gente aceitou. E aí olha só, passou por essa tudinho, né? A partir daqui, de aceitar, é que a gente vai ter uma força para resolver. A gente poderia ter aceitado logo isso. Porque isso aqui, o tempo de cada um, só Deus sabe. Né? Aí normaliza, aí passou, resolveu. Aí vem uma trégua. O que é que vai acontecer depois da trégua? Vem outra, né? Vem outra. É assim, um dia de essas e pronto. Né? E a gente vai aprendendo. Pode ser Certo? uma insistência, né? Exatamente. A gente pode ficar no ciclo. Não só esse duas. A gente pode ficar. Seja que incomoda. Pode ser muito pouco de uma existência feita. Entendeu? Pode ser até a mesma coisa. Vai voltar várias vezes assim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse está fácil. Tá bom? Cadê? Cadê a filha, gente? Qual final? Não é prova, não. Tranquilidade. Silêncio. Por que silêncio? Por que silêncio? É uma virtude boa dos mansos. Você, como Jesus Cristo, você sabe. Não, mas por isso não, por isso que Gente, o silêncio é a melhor resposta. A primeira coisa é não revidar, é fazer o silêncio. Até para a gente, quando for falar, ser assertivo. Né? Joana e Ângela diz muito isso. A gente não é animal, a gente passou dessa parte, a gente precisa pensar antes de agir. A gente não pode agir. Né? A gente tem que avaliar, né? Mansidão, paciência, né? Aí a gente contrapõe silêncio e a raiva. Quando devemos silenciar? Em que situações vocês acham que a gente deve silenciar? Ofensa. Ofensa, o que mais? Oi? Briga. Ah, briga. Foi a prova. Isso, exatamente, uma briga. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não é uma situação de briga, por exemplo. É um amigo meu, aí esse amigo vem falar mal de Whey para mim. Fala. O que é que eu posso fazer? Ninguém faz isso, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso cortar essa conversa. Eu posso mudar de assunto, ou me retirar, ou simplesmente dizer assim para a pessoa, não vou mudar de assunto. Você vai dizer o que ela vai entender. Então, isso eu estou pacificando. Eu estou fazendo o silêncio da intriga. Eu estou abafando. Né? Estou silenciando o que poderia ficar bom. Vai passar para mim, passar para o outro, e aí vai. Manso e dinâmico. Manso e dinâmico. Manso e dinâmico. Aqui nessa mensagem, graças escritas, é André Luiz. Aí ele vai dizer assim, ó, o companheiro, com dado na estatística da nova revelação, nós escritas, não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Então, eu vou dar um exemplo só aqui, primeiro. No trabalho.
inconsciente enrolado ao cordel da ambição desregrada, aniquilando-se sem qualquer proveito, age construindo. Então aqui a gente está falando o quê? Está falando da construção de uma paz, não aquela coisa da passividade. Não é a passividade de não fazer nada, mas é uma paz ativa, construindo para todo mundo, para todas as pessoas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha isso. Ele era gordinho. Frugalidade e temperança, exatamente. Ó, frugalidade. Não fazer gastos para fazer o bem, ou só fazer gastos para fazer o bem a si ou aos outros. Aqui está falando do desperdício, eu só lembro aqui de João Batista. Que ele comia frugalmente. Não ia quase nada frugal, não segue mesmo. Cafanoso, né? Temperança. Não coma com estupidez, nem beba em excesso. Então ele está falando aqui do equilíbrio, né? Seja uma pessoa ajuda, faça os gastos para fazer o bem. Aí você vê que assim, que muitas das vezes a gente vai para minha sobrinha, para minha prima, a minha vizinha é maravilhosa. E no fim, às vezes até na loja, está levando isso aí, é para presente, aí você não é para mim mesmo. Mano, ele vai lá sim, é para mim. Eu mereço. Eu existo. Tá certo. Mas a sensação de ficar É boa. E tem outra coisa. A gente precisa se limpar. Porque isso é uma questão, até a questão quando você vai para o lado da depressão, tem a questão do autocuidado. Você cuidar de você fazer o que é bem para você e de você fazer carinhos, né? Por exemplo, fazer uma comida para você. Você está trabalhando o autocuidado, o auto-amor, né? Porque você está ali, né? O que você faria para o outro? Tem uma pessoa, não vou dizer quem é, mas que diz assim: eu só tomo quando o fulano chega em casa, porque eu não cozinho para mim. Está perdendo a oportunidade de ali, né? Fazer uma comida bonita, fazer uma coisa com simplicidade, mais gostosa, e sentar numa mesa e curtir aquele momento. Ela participa. Isso, exatamente, né? E se nunca vier ninguém? Então tem que se amar primeiro. As almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos justos são imortais e divinas. Então aqui está falando desse desperdício, né? De não ter o excesso. E os misericordiosos que receberão misericórdia? Qual é a virtude? Essa virtude não é não. Está concentrado em alguém aí. Esse é comigo. Esse trabalha com Exatamente. Moderação, evite extremismo, contenha ressentimentos, mesmo merecidos. Gente, vai fazendo mal ao coração. Exatamente. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os inimigos é dar uma forma de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Quando eu estou exercitando esse perdão, eu não gostaria de dar, porque eu estou orgulhoso, né? Não vou perdoar a pessoa. Eu estou fazendo um trabalho de melhoria mesmo. Eu sou o primeiro beneficiado, né? Eu não estou soltando essa marcha. Exatamente, porque eu fico ligada. Se eu perdoo, eu vou ficar ligada naquela pessoa, ela não vai sair da minha cabeça. Ela ganha tanto valor que as pessoas que nos amam caem em valor. Essas pessoas passam a ter mais valor. Exatamente. E olha, o perdão assim, não quer perdoar, né? É dar.
para quem recebe, é assim, é dizer assim, olha, eu continuo sendo seu amigo, né? Eu considero você, eu sei que você pode melhorar, mesmo que você não consiga agora, mais na frente. Aí a gente vai lembrar, a gente não é obrigado a conviver, gente, é diferente, tá? E nem aceitar, né, o que vai agredir a gente, não é isso não. Mas é resolver isso dentro da gente. A gente vai lembrar que quando Judas, né, vai entregar Jesus com um beijo, que é um ato de afeto. Né, gente? Olha que dor. Isso. Um beijo. Entregar. O que é que Jesus vai dizer para ele quando ele se aproxima? Quem lembra? Ele diz uma frase aqui, né? A gente cumprir tem que fazer logo é quando ele está na mesa, na sua ceia. Ele dispensa Judas para ir fazer. Né? Ele vai dizer, amigo, a que vieste? Ele não tira o título de amigo de Judas. Né? E não tira da gente também. Por piores coisas que a gente possa fazer. Porque ele está vendo lá na frente. Está na montanha, está lá em cima. Né? Na montanha. A gente vai chegar lá também. Então, perdão, como liberar emoções tóxicas? Porque assim, a gente quer, mas a gente não consegue, né? Então, teve uma vez na live que uma pessoa perguntou assim, mas o que é que eu faço? Porque eu não consigo orar por alguém que está apertando o botão lá, detonando míssil. Né? Está sendo uma pessoa que está sendo a responsável, né, por deflagrar a guerra, apesar que a gente sabe que todos nós somos responsáveis, né? Não é uma pessoa específica, mas aquele que está representando. Se eu não consigo orar por esse, é porque eu preciso orar por mim. Então a oração tem que ser assim: Jesus, me ajuda a orar por essa pessoa que eu não consigo. A oração é por mim, não é mais pelo outro. Né? Porque, meu Deus, a gente ora pelas vítimas e já serve, mas os algozes, quem está orando por eles? Só as mães deles? Elas se esquecem que somos todos Somos irmãos. Exato. E nesse período de regeneração, né, que a gente sabe que a gente lembra os excessos, a gente sabe que algumas figuras estão tendo as oportunidades últimas, únicas, e que é um aprendizado para a gente também. Não é uma coisa que a gente está convivendo, né, com esses excessos. Ele faz parte da trajetória da gente. E mais na frente, eles também, né, vão se reabilitar. Então, assumir a responsabilidade de sua emoção. O que é isso? Tudo bem, ele pode ter agredido. Agora, eu revidar, eu me ofender, sou eu, não é o outro. Então, a responsabilidade é minha. Não é? Exatamente. Nomear essa emoção. O que eu estou sentindo? Aceitar que eu estou sentindo raiva. Hoje eu estou sentindo raiva porque fulano fez isso comigo. Eu preciso expressar essa emoção, mas como eu posso expressar a emoção? Fulano, não na hora, né? Então, tá raiva comigo. Mas depois passou, fulano, aquilo que você falou, eu não me senti bem, eu me senti mal, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Não tem problema você dizer isso. Porque você está falando de você, não está falando dele, não é diferente? Agora, se eu chego e digo assim, fulano, naquela hora você fez isso comigo, fez aquilo, você me xingou, aí eu estou acendendo a fogueira. Para ele também ficar o quê? Na defensiva, não, mas foi porque você fez isso primeiro. Aí começa de novo. O ping-pong, exatamente, né? Então, a gente, trazer para a gente, é mais fácil de você sensibilizar. Liberar essa emoção através de um ritual.
algumas pessoas precisam, né, de um ritual, um amuleto, toda vez que, por exemplo, uma amiga minha, ela funciona assim. Quando ela tem raiva de uma pessoa, ela não pode falar com a pessoa menos de uma semana. Ela não consegue nem olhar, ela não consegue. Ela precisa resolver, e ela precisa decidir para resolver. Só que você não consegue tocar naquela figura de novo, né? Então ela tem um ritual. Respeita, se precisa de algo, né, que vá lhe dar força para você resolver uma situação. Respeita o tempo, respeita, né, o momento. E comemorar e seguir adiante, né? Depois que resolve a ação. Segue em frente. E como preservar a saúde e a alegria? Gente, porque essa parte do perdão é muito importante. Quando Abigail dá o rodeio para Paulo, para ele atuar no mundo, ela vai dizer: ama, trabalha, espera, ama, espera, trabalha, perdoa. É o último, é o mais difícil. Foi a lição derradeira de Jesus. Não é fácil perdoar. E é muito doloroso também não ser perdoado, né? Então isso aí exige uma atenção da gente. Então olha só, como preservar a saúde e a alegria? Relembrar da dor de maneira mais objetiva possível. Então, por exemplo, porque fulano fez isso. Resume em 3 palavras. Esse resumir a história vai fazer com que você diminua ela também no seu coração. Você vai, né, da linguagem, isso aí é programação neurolinguística, da linguagem você vai resolver, administrar suas emoções, ok? Então, sem o objetivo, não aconteceu isso e tal, mas está resolvendo dessa maneira. Isso aí vai diminuir a importância e o tamanho que essa coisa está tomando dentro de você. Porque se você falar demais sobre aquilo, ou se falar muito, demorar muito com essa história, vai ocupar muito espaço no seu cérebro. Tecnicamente falando. Empatia com aquele que o feriu, poderia ser eu. Será que eu já fiz? Se eu já fiz nessa encarnação, será que eu fiz em outra? Aqui é a primeira pedra. Aqui é a primeira pedra. Comprometa-se com o perdão publicamente. O que é isso? Não é que eu vou chegar publicamente, gente, eu perdoo fulano, olha, ele fez isso comigo, está tudo bem comigo. Não é isso, mas é tratar essa pessoa normalmente, quando está no mesmo ambiente, né? É não destratar na frente dos outros. É isso, né? Você está dando seu perdão já. Quando você não devolve da mesma forma, né? Habite no perdão inseguro. Habite no perdão inseguro, porque é a missão verdadeira. É isso. Só ali tem expressar a emoção e partilhar a emoção. Tem uma diferença? Tem uma diferença sim. Expressar a emoção é você, de alguma maneira, expressar ela, falar. Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa faz uma meditação, mas ela colocar isso para fora de alguma maneira, né? Mostrar, exatamente. Agora, quando eu falo partilhar a emoção, é muito bom quando você conversa com o outro, porque é um ponto de vista diferente, né? É uma maneira, às vezes, do outro lhe apoiar, às vezes a gente não consegue ter todas as possibilidades, às vezes o outro diz, eu também passei por isso, eu resolvi dessa maneira. Então, partilhar a vida da gente faz parte até do Evangelho. A gente partilha a vida da gente. Eu estou em sofrimento, eu estou com dor, partilha com o outro, né? Mas ainda bem que você falou, obrigada por você criar, não foi? Obrigada. Nada, obrigada a você. E os puros de coração, qual é a virtude? Limpeza, limpar o coração dos maus sentimentos, limpar o pensamento, para que não vá para o coração, para que não vá para a boca, palavra, para que não vá para o ato. Vai na sequência. Aí eu penso que a pessoa merecia um murro, aí eu acolho essa raiva do coração, aí eu falo, né? Um desaforo, e aí eu vou para
dele era da luxúria mesmo, ele tinha essa dificuldade, mas a castidade é de a gente se preservar, né, de tudo que seja excesso, que vai fazer mal a gente ou outro. Né? A pureza, né? Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele brota a vida. Não, acho que você compra o nosso coração. Está em Provérbios 4:23. Arrepender, reparar e regenerar. Porque esses chegam à perfeição. Né? Então a gente passa por esse processo. E a gente já sabe, né? Os pacificadores. Como vocês estão olhando na fila, resolução. Gente, a paz, a ciência da paz, a paz é uma questão de escolha, de querer. Eu o tempo todo estou escolhendo a paz com a guerra. Né? Entre mim e o outro, entre eu e a comunidade, entre eu e a instituição, e as pessoas ali. Então, é uma questão de decisão. Okay? Não pense que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E agora? Mateus 2, 10, 34. E agora? Como é que a gente resolve? Jesus traz uma frase dessa. Eu queria falar, tipo assim, de trazer a palavra e que ela vá fazer esse tumulto, no sentido assim, de trazer a reflexão. Não é Jesus ele foi enérgico na sua forma de falar. Tem a paz dos homens e tem a paz de Jesus, né? Que é diferente. A paz dos homens ele tirou mesmo. De muita gente, teve gente até que se suicidou vários. Ainda tira a paz de muita gente. Então a paz dos homens, do mundo, sim, ele veio trazer a espada. A espada é o que divide. E veio para aqueles que são perseguidos por minha causa. Isso, exatamente. Agora a paz dele, que só ele pode dar, aí essa paz realmente é a que a gente precisa, né? Existem 3 tipos de pessoas. As que violam a paz, os violentos, né? As que fingem a paz e as que fazem a paz. Onde é que eu estou? Em qual delas eu me encontro? Se eu for para aquela avaliação diária, hoje, durante o dia, em que momento? Veja, não quer dizer que a gente esteja especificamente em um sem estar em outro. A gente oscila, a gente está no caminho. Então, em que momento do dia, hoje, eu violei a paz de alguém? Eu tirei a alegria, eu tirei o sossego de alguém? Em que momento eu fingi a paz? Eu resolvi de uma maneira, para mim era bom, mas aparentemente, né? Foi só aparência. Ou em que momento eu dei a paz a alguém? Eu dei um alimento para aliviar uma fome, né? Eu dei um sorriso bom dia, eu escutei a pessoa. Onde é que a gente está, né? Onde é que a gente está mais? Aí a gente vai, né, avaliando. Bem-aventurados os vós quando os perseguirem por causa da justiça. Justiça, a lei de Deus, porque deles é o reino dos céus. Exatamente. A justiça, não causa dor, né? Nem pela omissão. Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo disse. Então, quanto mais a gente, olha só, todo mundo quer puxar para a média, para baixo. Então, se você começar no dia a dia mudar sua forma de falar com as pessoas, se relacionar, agir com mais ética, com moralidade, pacificar, você sai da média. Quem está abaixo quer puxar. Então, vai fazer o quê? Vai lhe criticar, vai dizer que você está querendo se fazer de santinho, né? E depois entra naquele centro, finge. Né? Por quê? Porque quer que você continue da mesma forma? Porque eu passei. Porque ele não quer fazer esforço. A sua melhora me incomoda porque me obriga a melhorar também. Teoricamente, eu melhoraria, né?
não é estranho quando a gente muda o comportamento, receber crítica, alguns se afastarem. Ouve, gente. Nossa, eu achei que um vestibulando assim, não tem mais habilidade. É assim mesmo. Vibrações. As vibrações são diferentes. Com pessoas e com locais. Com locais também, exatamente. Com locais. Não consigo mais perguntar para o casa, exatamente. Ô, Cris, rapidinho, essa questão que você falou lá da produção. E quando alguém vai fazer uma fofoca, falar de alguém para você. Uns dias desses, eu encontrei um amigo da época de escola, ensino médio, que falou que encontrou outros amigos, aí comentando para lá, e a Manuela, que agora. E a Manuela, que agora só quer ser Chico Xavier. Depois que aprontou, ficou certo, agora não, é como se estivesse meio doido, você tirando onda, né? Assim, tipo, como se fosse uma forma de debochar e tal. Aí esse meu amigo que estava, aquele comentou, né? Que depois veio falar para mim, mas pelo menos ele está tentando, né? Aí ele disse que quando ele falou isso, pelo menos ele está tentando mudar, tentando ser uma pessoa diferente, aí ficou um climaço no grupo, todo mundo parou. Aí pior seria se ele fosse a mesma pessoa lá no ensino médio. Exatamente. O estranho é não evoluir. Mas ele evoluiu, ele disse, ele está evoluindo, né? Sim, se a ideia não é essa não, né? Aí eu lembrei porque ele se encaixa no ele colocou a fofoca ali no momento, e ao mesmo tempo essa ideia de que quando a gente muda, não muda, mas quando a gente se esforça para ser diferente das pessoas que estão em volta do filho. E encaixa isso. Aí vai você, um deslize, porque a gente tem os deslizes, né? Quando não é espírita, olha, você não é espírita, faça isso, faça aquilo. Às vezes não, você vai fazer dos outros. Mas a gente faz parte, gente. Vós sois o sal da terra, Jesus vai dizer, ele está falando de diligência, porque o sal, gente, tem muitas propriedades. O sal naquela época era caro, né? Comprava escravos, o sal conserva, né? O sal diluía a neve, então ele tem muitas propriedades, dá sabor e aumenta a pressão. Mas é excesso. Excesso. Tem mais, exatamente. O sal demais estraga a comida. Olha a moderação. Aí, é interessante com essa intervenção. Mas o que a gente fez? Nós mesmos somos feitos com sal da terra. Nossa lágrima é salgada, nosso suor, né? E aqui nós somos a luz do mundo, ela diz, estamos nas mãos de Deus. Uma historinha que conta bem rápido, já são 5 horas. Essa historinha é a seguinte, diz que uma pessoa pega uma vela e vai acender a vela e a vela pergunta, por que você vai me acender? Não, eu vou lhe acender porque tem navios para voltar, para eles poderem ver o cais, eu estou acendendo você, a vela. Ela diz, mas como é que pode? Minha luzinha é tão pequena, como é que eu vou clarear o ponto dos navios, ver, né, o cais e apontar? Aí ele vai subindo, aí quando chegar lá em cima, ele pega a velinha e com essa velinha acende um candeeiro gigante. E esse candeeiro é que vai dar luz para apontar aqueles navios, né? E aí é quando diz, estamos nas mãos de Deus. A nossa velinha, a nossa luzinha, é uma parte que vai contribuir para a luz do mundo. Né? Então, nesse sentido, somos sim a luz do mundo, em nossa significância. Exemplo de transformação para a gente fechar. Pega o celular, todo mundo pega o celular aí. E a gente não trouxe? Às vezes eu não tenho celular. Quem pega o celular, pega o celular, porque eu vou mostrar uma imagem aí que vocês vão tirar foto. A gente fica assim, pega o celular bem, pega o celular. Está sem celular também? Está todo mundo com o celular aí? Massa. Agora, coloca uma parte de foto. Já está aí na parte de foto? Tá? Agora vire. Inventa a câmera para você. Pode tirar selfie de vocês. Pode tirar. Vocês são ou não são exemplo de transformação?
2 anos. Da pandemia para cá. Mudou alguma coisa da pandemia para cá? Mudou, né? Para melhor? Sim. Então, gente, poderíamos trazer Maria Magdala, que é o maior, né? Paulo de Tarso. Mas vamos cuidar da gente, vamos voltar para a gente, para dentro, né? Vamos lembrar que todos nós somos heróis de nossas histórias. Histórias anônimas, apenas isso, sem nomes gravados nos livros. Né? E no Amor Jesus vai falar disso. Que a gente não precisa ter os nomes gravados nos livros, nos edifícios, mas no livro de Deus. E para ele, toda história é importante, toda história é bela, é linda. Quando a gente pega essas histórias de personagens que ninguém conhece, né? É a coisa mais linda, então fica como qualquer história dos personagens mais famosos, ok? Então vamos enxergar em nós, mais na frente, esses grandes, né, que se transformaram em Paulo, Madalena. E aqui a nossa figura para se despedir do nosso mestre querido. As pessoas ali no sertão da montanha, né, a gente imagina aquela multidão sedenta, faminta de justiça, né, de amor, carente de saúde, de amizade, de tudo. Os postos aí, os postos estão desfigurados, porque somos nós mesmos, né? Essa multidão que estamos aqui porque estamos em busca de Jesus. Né? Estamos procurando sim a nossa felicidade. Estamos procurando a nossa felicidade. Nós queremos? Queremos? Nós queremos? Então, olha aqui, ó, o recado do mestre. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então vamos em frente, gente. Vamos em frente porque a gente vai indo de regeneração já, né? Vamos dizer já assim, eu estou aqui, eu estou eleita nesse mundo de regeneração. Estou fazendo a minha parte, não estou querendo destruir ninguém, eu estou querendo ir para frente, quero a paz, quero que o outro também fique em paz, que o outro também seja feliz. Não sou eu, a gente não está nem contra, né? Então, é aquela historinha assim, aguenta mais um pouquinho, vai dar certo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês, por esse momento. Tá, acho que